Está no ar o Raízes da Bola, projeto da Rádio Terra FM do jornal Folha do Mate para recordar a história do nosso futebol amador de Venâncio Aires. Muitos títulos, histórias e trajetórias vitoriosas de um futebol que marcou trajetória em toda a região do Vale do Rio Pardo e do Vale do Taquari. E no nosso primeiro episódio, a gente vem ao segundo distrito de Vila Mariante, contar a história do Guarani de Mariante, time rubro-negro que nasceu na década de 1950 e que fez história com muitos títulos, jogos em que o público lotava aqui a estrutura do Guarani de Mariante, mas que hoje está inativo. E a gente está aqui, no local onde era o campo do Guarani de Mariante, adversário conhecido por ser casca-grossa, onde os torcedores tinham receio de vir até aqui e os adversários tinham medo de como sairiam do estádio do Guarani de Mariante. E hoje a gente acaba vendo apenas as lembranças do que era o Guarani de Mariante. Hoje é domingo, dia de futebol. Estamos em Mariante, estádio do Guarani. Mais um grande jogo, torcedor presente acreditando na vitória. Hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai receber o Clécio Espíndola, o Galo, para a gente contar um pouquinho das histórias do Guarani de Mariante. Estamos aqui no segundo distrito de Venâncio Aires. E, Galo, queremos saber como é que surgiu o time do Guarani de Mariante. Conta pra gente um pouquinho aí do início da trajetória dessa equipe aí que surgiu lá nos anos de 1950. Começando a minha vida, eu tinha 12 anos, na verdade, aqui, esse Guarani aqui, isso aqui era uma... A gente começava de tarde jogar bola, a gurizada aqui, e nós ia à noite jogando bola aqui. Então fazia timezinho de 7, timezinho de 11, e jogava aqui, né? Então, e aí dali pra cá, dos 12 anos pra frente, eu vim uma longa trajetória de cada dia aperfeiçoando para jogar no primeirinho, né? Que tinha o segundinho e o primeirinho aqui do Guarani. Aí tinha bastante as pessoas antigas aqui que gostavam de torcer, que davam a vida pelo Guarani de Mariante. Então ali a gente vem assim se relembrando muito pouco. Eu tinha bastante lembranças, mas a lembrança foi tudo com a água abaixo, que eram as fotos que a gente tinha, né? Sim. A única lembrança que tinha é as fotos, né? E eu tinha até uma taça que a gente ganhou, né? E eu, naquela época, de 16, 17 anos pra frente, eu era goleiro, né? Então, ganhava bastantes medalhas de melhor goleiro na época, né? Que hoje a gente fica meio... fica ruim até de contar a história, mas com certeza, assim, eu agradeço mesmo e até fico meio emocionado de contar um pouco dessa trajetória do Guarani, porque a gente está vendo como está o cenário de hoje, né? Pois é. Para quem está nos acompanhando aqui, a gente está na frente onde ficava o campo, o estádio do Guarani de Mariante. Como é que era o cenário aqui, Galo? Conta pra gente. Aqui era um dos melhores campos, o melhor campo que tinha na região, que basta que até muitas vezes era falado do Guarani, quando o Guarani estava no auge de Venâncio Aires, vim treinar aqui nesse campo. Só que ficava meio longe, fora de rota, mas a vontade deles era vir treinar aqui, porque isso aqui era um cenário, era lindo de se ver o campo, era uma planície, era plano, né? Entendeu? Então, me lembro assim como fosse hoje, que aqui assim, fazia um torneio, tentavam vir, vamos para o Guarani de Mariante, que lá é um lugar bom e tem bastante acesso para fazer o torneio, né? Tinha alambrado, Galo? Como é que era? Tinha as goleiras, tinha estrutura de copa, vestiário? Como é que era, assim, que tu te recorda a estrutura do estádio do Guarani aqui? Aqui tinha alambrado, as goleiras lá, né? Entendeu? Tinha alambrado, um alambrado alto, não tinha portão, tinha, como você falou ali, o botequim que a gente falava na época, né? Era o botequim, tinha as arquibancadas, antigamente tinha arquibancada aqui também, tinha tudo. Tinha até um ambu, que as pessoas gostavam, era conhecido como aquela árvore do ambu, né? Sentado na volta ali, bastante sombra assim ali, né? Então aqui era lindo de se ver o campo do Guarani de Mariante. Quais eram as cores do Guarani? Como é que era o uniforme, assim? O que tu te recorda? O Guarani de Mariante era listrado, né? Como é o Guarani, né? Então era assim, era listrado de preto e vermelho. Era né? rubro-negro também. Rubro-negro, isso aí, assim. A gente sabe que tu se lembrar, tu contar assim, ó, tu contar a história do Guarani e começar a contar a história como era o povo dedicado, isso aqui as imagens que o Guarani deixou para essas pessoas antigas aí que tem, eu acho que bem pouquinho, talvez eu sou
dos mais velhos, porque teria o Cajó que morava logo ali, esse teria bastante lembrança, mas levou a casa e levou as lembranças tudo junto. Então esses eram umas coisas assim que hoje a gente deveria até tentar relembrar e acolher esses que estão sobrando ainda, né? Que sobraram ainda, que tem algumas pessoas ainda que estão um pouquinho mais velhos que eu, que ainda jogam, que se lembrava que no Maranhão jogava. Bom, você foi goleiro da equipe, foi dirigente, auxiliou, enfim, Galo. Qual é que era a característica do Guarani de Mariante? Assim, o que fazia o Guarani aqui ser um time diferente no futebol amador de Venâncio? O que seria? Que seria um dos primeiros times, eu acho que, como assim, que era cadastrado talvez numa, como é coisa assim, que teria condições de ganhar uns benefícios. Incentivos, assim. Incentivos, né? Então, o Guarani de Mariante, que eu acho que depois que se abriu o Guarani de Venâncio Aires, que aí, claro, que estava na cidade, teve condições de chegar até do estado, né? Sim. Uma FIFA, alguma coisa assim. Era envolvido com a federação, né? Isso, envolvido com a federação. Esse aqui, o Guarani de Mariante, também era inscrito na federação, na Federação Gaúcha, entendeu? Só que nunca teve condições de participar, né? Porque também era mais gente propriamente da Vila Mariante que fazia os jogos. E como é que era esse envolvimento da comunidade aqui, Galo? Tinha outros times, tinha adversários? Como é que era o envolvimento da comunidade no Mariante com o Guarani? A comunidade do Mariante do Guarani falava que tinha jogo no Guarani, que era uma guerra, né? Às vezes assim, as pessoas até tinham muito receio de vir jogar em Mariante, né? Entendeu? Falavam que hoje o futebol é diferente, mas naquela época a verdade era, Mariante era reconhecido como assim, era difícil de vir até apitar, os juízes não gostavam de vir apitar no Mariante, mas com certeza aquela mentalidade foi se acabando, se terminando, mas era complicado de vir jogar aqui na época que eu tinha, hoje, vamos dizer que faz assim 42 anos para trás, 45 anos para trás, né? Bom, 40 anos atrás, assim, um pouquinho mais de 40 anos atrás, tu te recorda aí de algum jogo em especial, algum fato que identificava então o Guarani de Mariante ser esse time adversário casca grossa de receber aqui no segundo distrito? A gente se lembra até, como eu te relatei antes, aí um jogo contra ali o Palanque, né? Não, o Palanque não, Mato Leitão, né? O Fluminense? Isso, o Fluminense Mato Leitão, que a gente deveria empatar o jogo com eles, né? E realmente a gente não conseguiu, ali até deu umas conversa meio diferenciada aqui, mas tudo certo, não acabou não dando nada de problema assim. E um jogo que me deixou marcado muitas vezes, pode ver que as pessoas vão se lembrar, talvez do Guarani de Venâncio vão se lembrar. Quem bateu o pênalti foi o Chico Marias, bateu um pênalti lá dentro do Guarani de Venâncio, ele bateu na trava e a bola voltou no meio de campo. Entendeu? Então aí o Guarani de Mariante perdeu pro Guarani de Venâncio Aires, lá dentro do Edmundo Faix. Do Edmundo Faix. Isso aí. E aqui, teve algum título que tu te recorda, assim, que tu como goleiro que jogou, algum jogo em especial que foi marcante nessa trajetória do Guarani? Não, eu não tinha, na época eu não estava jogando no Guarani, eu estava jogando no time fui contratado para outro time, que era no Internacional da Beira do Rio, né, entendeu? Aí, mas aqui eu não tive aquela honra de ser campeão dentro do Guarani de Mariante, porque aí quando eu vim para cá eu tinha rodado um pouco esse time aí, entendeu? Então aí eu vim para cá. As pessoas, sinceramente, se tu vê aqui no Mariante, aqui umas pessoas, eles gostavam de vir para me ver eu atacar no gol. Ah, é? Aqui adiante tem o menino, o rapaz ali também que trabalha que é dono ali do material de construção e do Porto de Areia ali, o Ronaldinho. Esse foi um dos craques dentro do Guarani de Mariante, o Ronaldinho. Ele era uns craques, jogava com a 10, ele era craque. Era ele, o Reni e o Cajó, meio de campo. Aí tinha o João Carlos, o Júlio, irmão dele, né? Tinha a gente conversava por apelido Capeta, o Dimilho, né? Daí tinha o Batinga, então tinha um monte de pessoas assim que eu me lembrava assim no momento agora, o Enio, né? O Enio, tá? Aí então era assim, um monte de pessoas. O Ronaldinho, esse foi o melhor jogador que você viu jogar aqui? Olha, aqui dentro era ele e o Reni, e os três, e o Cajó, né? Mas ele, como a estatura dele, que ele era pequenininho, era um dos melhores que jogava dentro do Guarani de Mariante na época. E o gol mais bonito, tu te recorda, assim, um que te marcou?
de assistir aqui no... Olha, o gol que eu mais bonito que eu assisti foi o cara que bateu, foi adversário, tá? Uhum. O Sabiá bateu do lado do lateral, no caso assim, da direita para a esquerda. Foi nessa goleira aqui ou da do Na fundo? goleira do fundo, Do né? fundo. Ele bateu, ele canhoto, bateu o contrário e a bola fez assim, entrou na gaveta. Tu era o goleiro? Eu era o goleiro. Não teve como chegar nessa Não, data. não teve como chegar. Ele vai se lembrar, o Sabiá, se ele vai escutar ele vai se lembrar e vai dizer que é verdade isso aí. E você mencionou aí de ser difícil do pessoal vir jogar. Obviamente a gente lembra que tinha uns episódios de brigas no futebol amador, era muito mais comum isso acontecer. Tu te recorda de algum que foi assim, que mais chamou atenção, algum momento aí que foi mais difícil aí, mais tenso? Mas o mais tenso até nem foi aqui, né, no caso, né? Foi no dos adversários que deu uma briga lá que nem eu digo assim, lá no Mato Leitão lá, que era no Santo Antônio. É ali, tu sabe, né, que a gente nem gosta de se quando assim, a gente não pode estar se lembrando dessas coisas ruins. Sim. Vamos se lembrar de coisas boas, boas. De coisas boas. Mas briga sempre existiu, né? E sempre vai existir no futebol, como está acontecendo agora, né? Sim. A ignorância mesmo, pessoalmente, O era, pessoal né? trazia facão, vinha. Se fazia para exercício, fazia de tudo, né? E escondia nas macegas, escondia até dentro dos guarda-chuva, no calorão do mundo, no calorão era o futebol, e as pessoas vinham com guarda-chuvinha com um facão dentro do guarda-chuva, né? Aham. Pra não estar com o facão na mão, né? Sim. Isso. E o Galo era tranquilo assim ou também era um pouco nervoso? Olha, sabe o que acontece assim? Quando a gente tem um apoio, a gente fica nervoso, né? Mas quando a gente tá sozinho, a gente fica mais calmo. Mas quando sempre a gente tinha apoio em casa, né? Sim. Então a gente ficava sempre daquele intuito de querer ser muito baixão, né? Mas não é só o futebol isso, né? Sim. É. E treinador, Galo, que passou por aqui, que tu te recorda, assim, o que foi vitorioso, que teve sucesso no Guarani de Mariante? Olha, assim, ó, eu me recordo aqui que deu sucesso aqui em Mariante, foi o Vico, né? Isso, saudação a ele, que Deus o proteja onde que ele tem. Esse homem deu uma vida pelo Guarani de Mariante, o Vico, né? Esse aí teve uma trajetória muito linda aqui, e depois que ele saiu, assim, aí virou, sabe, cada um pegava, outro não pegava, não dava certo, tentemos de um monte de gente aqui, a gente tentou, mas aí sem auxílio não conseguia ir para frente, né? Você sempre foi uma liderança comunitária aqui, Galo, no distrito de Vila Mariante. Depois que parou de jogar, continuou auxiliando de alguma forma o Guarani, apoiava, patrocinava, se envolvia na liderança. Como é que foi ver o Guarani fechando as portas? Eu chego aqui, ó, eu moro aqui, sabe? Eu tô morando aqui. Eu chego aqui, eu saio daqui com um apertume no peito, de dentro do Mariante, só me recordando o que era Mariante, o que foi Mariante, tá? E hoje o que está sendo uma que todo mundo, a gente está abandonando. Eu sou um que, sabe, eu tô vindo aqui porque eu tenho minha benfeitoria ali, eu tenho assim, mas tem tanta gente que perdeu tudo, que não vieram ainda depois dessa enchente que deu de Pois é, depois da enchente do ano passado, aqui essa situação ficou ainda pior, né, Galo? Sim, ficou pior, né? Deu de setembro de 2023, deu a primeira de novembro e deu a de maio, né? De maio deu a seguinte. Então, sabe, aquilo assim foi devastador. Devastador, porque aqui a verdade passou um tipo de uma guerra que não teve adversário, né? Entendeu? Aqui passou uma guerra que não teve adversário para se defender. Então, isso aqui é uma coisa assim que não tem nem explicação, nem o sentimento que a gente sente só estando aqui dentro e morando aqui dentro e vendo o que era e o que virou hoje Mariante. O senhor acredita que o Guarani de Mariante ele pode ser reativado um dia? Se o povo querer, com certeza, e o município nos ajudar, com certeza é reativado. Isso é reativado, sabe? Com certeza isso aqui, hoje não tem campo hoje na volta aqui, gente. Estância tinha um campo, Colorado tinha um campo, o Grêmio tinha um campo, o Palmeirense tinha um campo, o Botafogo tinha um campo, ali no lado dos fundos ali tinha outro campo, entendeu? Assim, ó, hoje, se pensar bem, distância para cá não tem nada. Não tenho nada onde que eu vou um domingo, tá? Entendeu? Isso aqui a enchente não terminaria o campo. Não terminaria o campo, tá? Isso aqui se tivesse ajeitado, cortar, limpar, isso com certeza vai ter gente querendo, usando, né? Tem muita gente esperando pelo momento desse aí. O que significaria para o distrito de Vila Mariante, que passou por tanta dificuldade,
ter novamente uma vida no futebol amador? Ah, credo, isso aí não tem nem o que eu te dizer, não tem nem explicação, mas isso seria uma honra até. Galo, quero te agradecer a tua disponibilidade de participar e recordar um pouquinho dessas histórias do Guarani de Mariante. A gente fica na torcida para que, quem sabe, o rubro-negro aqui do 2º Distrito de Venâncio Aires ele possa voltar às atividades. Olha, eu só tenho a agradecer e agradeço a Terra FM 105, que com certeza que precisar de mim, eu estou às ordens para o que der e vier, e jamais um dia eu abandonarei o município assim de Mariante, porque eu tenho a minha casa aqui e eu tenho meus filhos que estão aqui do meu lado, que não me deixam sozinho, né? Então tu pode prestar atenção. Então, eu tenho 4 filhos, mas tenho que eu não estou registrado, tá? Mas eu tenho 2 registrados e 2 netos, né? Então eu quero agradecer a vocês, a Terra FM, e agradecer todo o povo que nos estão escutando aqui. E com certeza, se Deus quiser, um dia Guarani de Mariante vai ser Guarani de volta. Obrigado, Galo. Que as raízes do Guarani de Mariante se revigorem a partir do interesse da comunidade, do poder público e da história que a gente contou a partir de agora no Raízes da Bola. O Guarani de Mariante fez história. Com o seu rubro-negro foram diversos títulos conquistados e uma história e um legado que fica na memória. Mas quem sabe o futuro ele venha com novos integrantes, novos jogadores, novos títulos, mas mais do que isso, o envolvimento de uma comunidade que respira e gosta do futebol. Que o Guarani de Mariante seja a retomada do esporte no 2º Distrito de Venâncio Aires. E no 2º episódio do nosso Raízes da Bola, nós vamos contar a história do Olaria, de Linha Arroio Grande, time que também tem uma trajetória muito bacana, muitos títulos, mas que hoje está inativo. Até lá!